Bom dia, bom dia. Meu nome é Moisés Alves dos Santos de Almeida, aqui do Brasil, e gostaria de cumprimentar todos vocês nesse primeiro dia da metade do ano, 1º de junho de 2026, quer dizer, já chegamos na metade do ano. Eu estou tentando, às vezes, emitir informação através de vídeos, mensagens, em textos, usando muito o Facebook, o Instagram, para tentar dar minha contribuição, e até sinto, às vezes, que sou muito crítico, critico muito ações do Judiciário, comecei a criticar as ações da Polícia Nacional, né? Que não é uma Polícia Federal, é uma união de uma polícia de militares, corpo de bombeiro, policiais civis de todos os estados, de certa forma usurpando o trabalho da Polícia Federal. Porque se existe a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, se existe a Polícia Penal Federal e até a Polícia Administrativa Federal, auditores fiscais federais e membros de alfândega e várias outras entidades federais com poder de polícia. Eu acho que só se fosse como no passado, pegasse um policial civil e agregasse a Polícia Federal para ajudar numa operação, numa investigação, ou então complementar a falta de um efetivo em determinado estado. Agregado, tudo bem. Mas montar uma força nacional com policiais estaduais, de maneira que são culturas diferentes, academias diferentes, entendimento diferente e policiais com N possibilidade de cometer até corrupção, porque foram apontados e escolhidos por chefes de polícia que hoje, na verdade, são até não estão mais no poder, vamos dizer assim. Então, não quero criticar a questão da Força Nacional, e sim, já que a gente fala de usurpação de poder, a gente também tem que pensar, porque a Academia da Polícia Federal está empregando, dando posse e exercício a vários policiais federais no Brasil. Aí eu trago policiais de vários estados, com pensamentos diferentes, doutrina diferente, que não vão trabalhar, com certeza não vão trabalhar no sentido de um pensamento. Vão trabalhar com uma certa disputa estadual, que é comum quando acontece, até mesmo quando eles vão atender uma emergência de calamidade pública. Eu vejo bombeiros do Brasil inteiro fazendo certas disputas de quem trabalhou mais por causa do estado, quem trabalhou menos. Aqui é o estado de São Paulo, aqui é o estado do Rio de Janeiro, aqui é o estado do Maranhão. Aqui eu acho que num serviço coeso não deveria acontecer isso. Também critiquei o fato do Instituto Chico Mendes, que veio, na verdade, sendo um instituto que foi a vida inteira movida por decreto. Entendemos que decreto é uma lei subordinada, criada pela Procuradoria e pelo o membro do Executivo, com a prerrogativa na Constituição. Só que decretos são leis temporárias, que para depois se tornarem leis hierarquicamente válidas, com poder, elas precisam passar pelo Congresso. E foram botando decreto em cima de decreto desde o ano 2000. Em 2007 criaram o decreto, virou lei. Aí depois começaram a fazer decretos de organizações e normativos. Aí o último que criaram foi em 2023 um decreto normativo
que deu ao Chico Mendes um instituto, uma autarquia. O poder de polícia superior à Polícia Federal. De maneira que hoje eles não chamam, num cenário de crime, chegou lá, tem um crime ambiental e às vezes até com óbito, que houve troca de tiro, eles não chamam a Polícia Federal ou a Polícia Civil do município para enviar lá a Polícia Técnica. Por quê? Porque botaram técnicos de Polícia Técnica infiltrada ou dentro da Força Nacional. A Força Nacional, na verdade, era como se fosse criar uma polícia própria do Lula. Uma polícia própria do Lula com regras que vai passar por ali, não vai passar por ninguém mais. De maneira que estão trabalhando até por portaria. Não estavam trabalhando por mandado. Eu, como policial, e o delegado, que era meu superior, precisávamos de um mandado de busca para que a gente pudesse fazer qualquer tipo de operação. E a gente até explorava bastante os mandados temporários, porque era uma forma de poder trabalhar e conseguir elucidação do crime. Mas aí eu comecei a criticar e também elogiei o serviço da Polícia Militar do Mato Grosso, porque a Polícia Militar do Mato Grosso teve apreensão. Preservaram tudo. Não sei se chamaram a Polícia Técnica Científica para colher impressões digitais, recolher ferramentas, porque tem impressões digitais nas ferramentas, tem impressão digital nas máquinas, tem ouro escondido, diamante escondido, e eles guardam ouro e diamante nas máquinas. Quando eu vi um vídeo que um técnico da CMBio, diante do jornal, na técnica de Diocinte, falando que estava fazendo um trabalho bonito e tal, aquela história de cobertura do jornal, e ele abaixa na máquina, pega a quantidade de ouro necessária que ele pega ali, e depois dá um corte na filmagem, e depois retorna com a filmagem explodindo a máquina, isso aí não está certo. Não está certo. O que acontece dentro das matas, ninguém sabe. Se matam, jogam por lá, se ficam com ouro, fica com diamante, com certeza fica. Porque não tem, se pode apresentar relatório, mas não vão apresentar a possibilidade de um investigador da Polícia Federal ir no local do crime. O policial federal pode ir no local do crime, a Polícia Técnica pode ir no local do crime, que quem cometeu o crime foi garimpeiro. E na maioria das vezes os garimpeiros não são brasileiros. É uma das coisas que a gente precisava investigar. Nós temos garimpeiros brasileiros? Quase nenhum mais. Com a fiscalização e a ação do CMBio, não tem quase garimpeiro nenhum. A maioria é garimpeiro das fronteiras. A gente tem garimpeiro de todas as fronteiras do Brasil que atravessa a fronteira para roubar aqui, igual acontece na África. Quando, na verdade, o pessoal vem de outros lugares da África que não tem ouro e vão para a mata de Serra Leoa explorar ouro. E esse ouro é levado para o Quênia, para Nairobi. No Brasil não é diferente. Eles atravessam a fronteira pelas matas e os rios, às vezes traz a draga, atravessa o rio e vai explorar no lado brasileiro. Porque a polícia da Colômbia e do Paraguai não vai poder falar nada, porque está explorando do outro lado da fronteira. Aí depois eles movem a draga para o lado deles, ou então quando explode a draga não é nem brasileira. Isso pode ser investigado? Não, por quê? Porque o CMBio simplesmente apaga a cena do crime com desculpa de que não pode carregar. Se não pode carregar, por que vai lá então trabalhar? Então, eu sou um jornalista crítico porque eu fui policial e eu sei que tem erros. E quando comecei a debater,
Agora chegam, bota mensagem, bota... Ah, não, é que a polícia nós vamos combater. Não vamos combater não, vocês estão roubando. Se vocês não trazem o ouro e entrega na Polícia Civil do Estado, não entrega na comarca do Estado ou na Polícia Federal do Estado, às vezes não vai ter Polícia Federal no município, mas aí tem a Polícia Civil, tem a comarca, tem o juiz daquela cidade. Vocês não respeitam as ordens dadas pela prefeitura, porque a da CMBio é mais importante, como a técnica falou com a repórter, não, ele está legal, ele tem autorização da prefeitura, mas ele não tem a autorização da CMBio, porque Chico Mendes é o mais importante. Uma lei com menos de 4 anos de existência é mais importante do que o município da cidade. E essa lei com poder de polícia de entrar, invadir, queimar, destruir, matar e não responder. Aonde que nós mudamos a Constituição? Quando foi mudado na Constituição que nós temos esse poder de polícia evasivo assim, dessa forma? Quando? Quando podemos fazer desapropriação de terra, quando os próprios indígenas estão falando, olha, vocês estão botando a culpa na gente. Esse povo está aí há 50 anos. E nós vivemos bem com eles e não temos nada a ver com isso. Vocês estão desapropriando essas pessoas. Tá lá o cacique falando e ninguém dá nem um like. Por quê? Porque não quer ouvir. Ninguém quer ouvir mensagem grande. O povo quer só oba-oba. Aí o cacique está falando, olha, nós sabemos que eles estão aí há 50 anos nessas terras que foram demarcadas em 2016. Eles estão aí 50 anos. Nós nunca mexemos com eles. Vocês estão tirando eles da terra, entregando a terra para ONGs, entregando a terra para estrangeiro. Por quê? Porque depois que desapropria, queima e tudo, ninguém vai lá. Ganha no grito. E o pior, enganando juízes. Ou então a situação do judiciário está realmente confusa. Está bem corrupta. Não é à toa que aparece um monte aqui de gente querendo comprar ouro e vender ouro. Então está errada essa questão. Está errado. Ir lá desapropriar, tirar herdeiros de pessoas que estão ali há mais de 60 anos, muitos morreram no Covid e eles sabem disso. Muitos pais morreram no Covid, aí eles roubam herança, desapropria a terra e entrega para grileiro. Eu vou entrar numa arte muito polêmica agora, um assunto que é mexer com milionários. De duas formas. Uma, eu vou elogiar os milionários brasileiros. E outra, eu vou criticar os milionários estrangeiros. Porque no Brasil existe uma política que eu não vou falar aqui de questão de afrodescendente, de sentimento colonial, nada dessas questões. Primeiro porque eu estou no século XXI, sou um cidadão que eu me considero um cidadão normal, como qualquer um outro, e não tenho preconceito e nem reclamo por causa do passado colonial e essas histórias, só que eu não posso aceitar a colônia de novo. O que passou, passou. E a quantidade de ouro que Portugal levava para fora do Brasil é inferior ao que eles levam hoje, ouro e diamante. Então, só para concluir essa questão que eu entrei na parte de colônia, Portugal tinha o chamado quinto depois, mas Portugal reconstruiu praticamente o Brasil inteiro, transformou o Brasil de Brasil colônia em Brasil império de 1808 até 1845, mais precisamente. O Brasil desenvolveu de forma magnífica. Eu tenho uma simpatia muito grande pela monarquia, mesmo sendo negro, mesmo não tendo herança na área de monarquia, porque eu sei que era um sistema que cobrava imposto, era um sistema que não era fácil, a monarquia, mas para o Brasil foi a melhor coisa que aconteceu. Foi a melhor coisa que aconteceu.
Ah, Moisés, teve motivação porque o rei Dom João, fugindo de Napoleão Bonaparte, que invadia toda a Europa, veio se esconder no Brasil. Não importa, mas ele investiu no Brasil. Ele amou o Brasil. Dom Pedro I amou o Brasil. Dom Pedro II amou o Brasil. Agora, quem criou problema no Brasil, por influência estrangeira, como acontece hoje, foram os invasores. O Brasil foi invadido pela Holanda, o Brasil foi invadido pelo herói. Para nós judeus, Maurício de Nassau é herói, mas Maurício de Nassau foi um invasor. Então, os franceses, os holandeses, todo mundo que queria explorar o Brasil, ou um quião desse continente, ou desse país, e trabalhou de forma a criar revoluções que, na verdade, geraram problema para a coroa. Só a Farroupilha, no Rio Grande do Sul, que a maioria do Rio Grande do Sul é todo descendente de estrangeiro. O Rio Grandense, na verdade, a maioria é descendente de estrangeiro. Não posso falar também do resto do Brasil, porque o Brasil é português, italiano, tal. E eu glorifico a Deus por essas pessoas hoje, principalmente depois da libertação dos escravos, porque foi a mão de obra dos imigrantes que construíram o Brasil, desenvolveu o Brasil. Mas no passado, na mente que eles tinham, era só criar revolução, desestabilizar a coroa. Por quê? Porque Portugal e Espanha tinham querelas, a Inglaterra e a França tinham querelas, e aquelas querelas e aquelas confusões entre aqueles países na Europa vieram minar no Brasil em invasões, e as invasões que aconteceram nesse período do Brasil colônia e Brasil império gerou, na verdade, algumas revoluções. A única revolução que eu poderia dizer que não teve tanta influência e também não durou tanto tempo foi a balaiada. E aí, não, tem outra, a cabanagem. A balaiada de Manuel Balaio, ela não durou tanto tempo. Foi crise e briga social. E a cabanagem, que foi praticamente provocada por índios, e que o povo estava realmente sofrendo muito, mais do que agora. Hoje índio tem tanta proteção que tem índio que pega picanha e dá para os cachorros comer. Entendeu? Mas naquela época, aí eles fizeram a revolução. Revolução normal. Logo foi pacificado, dissolvido, mas normal. Agora, a Farroupilha durou 18 anos. E a Farroupilha queria, na verdade, a independência do Brasil. E todas essas revoluções criaram, na verdade, estabilidade no governo. Criaram estabilidade, de maneira que Dom Pedro falou, eu dou a esse pessoal a independência. Eu dou a esse pessoal tudo. E eles não me respeitam porque eu sou um imperador português. Então abdico o meu trono para o meu filho. Ele é brasileiro. Aí abdica o trono para o filho em 1835, se eu não estiver equivocado. E o menino é jovem ainda. Não tem maioridade. Aí deixa com o tutor, um homem magnífico. Eu tenho um grande respeito só em ler as histórias do José Bonifácio. E forma, na verdade, um dos melhores governantes que já existiu. Acho que eu discorri muito, mas é importante falar isso. O Dom Pedro II saiu pelo mundo estudando enquanto podia e aprendendo tudo para trazer para o Brasil indústrias, trazer para o Brasil desenvolvimento. Era um poliglota de mais de 8 idiomas, era um catedrático formado dentro praticamente de uma maçonaria, porque José Bonifácio era o primeiro grão-mestre da maçonaria no Brasil. E com todo o respeito, com todos os problemas que existiam, a maçonaria verdadeira, ela é
de desenvolvimento, é difícil até de falar, porque o verdadeiro maçom, ele forma, ele cria, ele constrói, Eu nunca vi um empresário, e eu não sou maçom, eu nunca vi um empresário maçom verdadeiro que não entrou na maçonaria o pensamento de riqueza, que não administra bem uma casa, que não administra bem uma empresa, que administra bem um país. Então, a maçonaria do passado ensinava, não a maçonaria hoje que entra em corrupção ou fica fechando ponta de lança, não. E o grão-mestre da maçonaria criou ou formou o melhor imperador que existiu, Dom Pedro II. E, lógico, dando poder de arma ao barão, Duque de Caxias, ao Marechal Floriano Peixoto, ao Marechal Floriano Peixoto e esqueci o nome do outro agora, mas o primeiro foi o presidente da República, me falta o nome agora, Marechal Deodoro da Fonseca. E Marechal Floriano Peixoto e outros marechais e o poder militar dando proteção à coroa. Aí agora esse poder militar vê uma coroa enfraquecida, com um governo regido, primeiro, por regência trina provisória, depois regência trina permanente, depois regência una de Padre Antônio Diogo Feijó, depois regência una de Araújo Lima. Aí a maioridade de um imperador entre 14 anos por aí, entre 14 anos. E nesse período, as revoluções no Brasil, criando, na verdade, instabilidade na coroa. A maioria dos generais são líderes escravagistas. O pseudo no Brasil, em 1845, já até 1930, ele tem, na verdade, uma mão de obra escravagista. Porque através das revoluções e grandes batalhas, conseguiram da coroa grande quantidade de terra. Então, a usina açucareira é movida, propriamente dito, por mão da escravatura, mão de obra escravagista. E quando esses generais que liberam a coroa das revoluções, agora vê a princesa Isabel e o movimento abolicionista, incluindo, além do movimento abolicionista, outros órgãos de influência de lawfare de outros países, trabalhando em cima de libertar os escravos, que graças a Deus foi muito bom, eles libertam o escravo em 13 de maio de 1888. Logo depois, em 15 de novembro de 1889, se eu não estiver equivocado, proclamam a República, dão o maior golpe de Estado que já existiu na coroa. Pega a heroína, Princesa Isabel, bota em situação de confinamento e depois extradição. A mesma coisa aconteceu com o imperador. Aí as escolas vêm contando histórias diferentes e tal, mas nós já começamos errado. Nós queríamos a libertação dos escravos, mas nós não queríamos a destruição do país. E por sorte, ou azar, não sei,
Talvez sorte, porque assim a gente não tem mais uma etnia. Os únicos que tentaram manter a etnia da melhor maneira possível eram os judeus. Mesmo assim, muitos judeus são dispersos, e não são por causa da diáspora, são dispersos por causa de perseguições. Aí, os verdadeiros judeus, tá? Os verdadeiros judeus. Então, o que ocorre? Chega mais adiante, depois dessa dificuldade e quebra das usinas e engenhos de açúcar por falta de mão de obra, eles trazem para cá, como todo mundo já conhece na história, os europeus, principalmente os italianos, né? Que por ser muito inteligente trabalharam na terra e hoje a maioria deles são donos de terra. Mas essa questão que eu quis falar é que, na verdade, no Brasil não pode ter milionários nato brasileiro. Não. Veio Eike Batista, descobriu uma forma de ganhar dinheiro e usou o mesmo sistema, praticamente quase o mesmo de invocar, que a gente chama de nuvem, né? E o dinheiro da nuvem e o dinheiro de investimentos em títulos, e não conseguiu criar ou fundamentar, na verdade. O erro do Eike Batista fez com que outros brasileiros tentassem agir de forma diferente. Porque se você investe só em bolsa de valores, comprando ativos, e você só trabalha, cria seu patrimônio, não é patrimônio, a sua riqueza, que não tem... Cria sua riqueza como acionista, em títulos, você não tendo como fundamentar a origem da sua riqueza, embora que hoje, para qualquer trade, a gente sabe que, no caso do agronegócio, do açúcar ou da proteína animal, quando você compra ações de empresas, essas ações vão, na verdade, te dar o que a gente chama de titularidade. Porque o açúcar é a origem na produção, lá no mercado, na fonte, o mercado futuro, você comprou, então vai te dar titularidade. Vai te dar a origem do dinheiro. Só que esse dinheiro não tem uma base, porque você não é dono você é dono do açúcar que você comprou. Se esse açúcar não for produzido, o que você tem é uma dívida, é um título. E Eike Batista tinha muito isso, e muitos milionários trabalhavam muito em cima disso. Hoje não, tem gente que quer fundamentar, ter posse, propriedades. Por quê? Porque a posse e propriedade, ela pode ser realmente confiscada para pagar a dívida e te livrar, às vezes, de uma falência, como aconteceu em várias outras situações, de você não ter nada. Ah, eu tenho 5 navios, estou fazendo produção, mas eu não tenho uma base. Então a questão, eu não sou economista, mas a relação do dinheiro com a origem é importante hoje no Brasil. Eles fizeram isso com o brasileiro, mas eles não fazem isso com o milionário estrangeiro. Milionário estrangeiro chega com fundos lá das nuvens e dos bancos mundiais, internacionais, e investe fundos no Brasil sem ninguém questionar. Por quê? São chamados de investimento, mas o Brasil não tem autoridade para ir fazer um levantamento da origem do dinheiro. Principalmente agora. A Espanha praticamente comprou em leilão, lógico, com pedra cantada, todos os aeroportos brasileiros. E já está praticamente provado que o dinheiro da Espanha não é um dinheiro limpo. Porque pode ser sujo para eles, mas para nós vai ser um dinheiro limpo. Nós não temos autoridade de investigar o dinheiro espanhol. Nós não somos o país que tem a mesma propriedade que tem os Estados Unidos, a China, a Ásia, de colocar para a gente o que a gente chama de conformidades, entendeu? Normativo. Não tem. Então o que acontece nessa questão é que o Brasil, ele valoriza muito pouco
o seu produtor, e de forma que usa suas autarquias, seus órgãos, com maldade, lógico, combinado nas escuras, atrás da cortina, para fiscalizar. Então eles vão lá, não permite a extração, né, o sistema extrativo das árvores, madeira de lei da Amazônia, mas desapropria grande parte de terra e entrega a uma ONG. Aí as pessoas ficam revoltadas que vê caminhões de madeiras passando o tempo todo através da rodovia, chamando de madeiras legais. Mas as madeiras de legais estão aonde? Dentro de uma concessão dada a uma empresa estrangeira. Então o que ocorre no Brasil é isso. Com relação ao Nióbio de Minas Gerais, eu poderia criticar o Aécio Neves, mas eu não sou injusto de tal forma para chegar para ele, criticar o Serra, porque o Serra até critica que o Serra é agente duplo, mas o Aécio Neves, ele botou firme e falou, não, se tiver que explorar o nióbio do Brasil, quem tem que explorar somos nós, os mineiros. E parabéns por isso. Porque em Minas Gerais, a Vale e a Samarco já explora minério, e não é só minério. Há muitos anos, e o Brasil fica praticamente quase com nada. Que o que ele ganhou na venda da antiga Vale do Rio Doce, ganhou. Que depois é o mínimo, além de outras leis e subterfúgios que criaram para ficar anos. A Samarco ficou na cidade de Anchieta de 1976 praticamente quase 2000, sem pagar imposto. Fazia trabalhos, ajudava, investia na cidade, mas não pagava imposto. Assim também a maioria dessas empresas. E o pior, que leva tudo. Ah, Moisés, mas você está falando coisa... Não, eu não sou geólogo. Não sou, queria ser. Queria pelo menos ser um gemólogo. Estou estudando para isso. Mas eu entendo que aonde tira determinados minerais, também tira outros. Se tira o ferro lá, também tira o ouro. E também tira pedras preciosas, diamante. Por quê? Porque a área de exploração da usina é muito grande. Eu tive o prazer de trabalhar no navio, que na época eram os ex-navios dos lords brasileiros que foram vendidos para Nossul Navegação. E eu trabalhava num navio, não foi muito tempo. E nesse navio trazia o que a gente chamava barro, do Rio Trombeto. Eu já falei isso em outras oportunidades. E o barro que trazia da cidade, aquela cidade não tem prefeito, não tem nada, a cidade industrial da Vale, trazia de maneira e forma lacrada que nós não podíamos mexer no porão. Ia para Alumar, em compartimento escondido, faz o procedimento, tira a bauxita, bota umas barrinhas de bauxita no porto, poucas barras, para dizer, ó, daquele navio inteiro de barro nós tiramos só isso. Mas não, aquele navio levava era pedras preciosas, ouro e bauxita e muita coisa. E esse tipo de exploração legalizada nessa privatização tirou do Brasil mais do que o ouro retirado por Portugal. E ainda continua tirando. Quando eu estou aqui brigando com o CMBio, com o IBAMA e com a Polícia Nacional, não estou aqui porque sou rebelde, eu protejo bandidos, eu protejo o garimpo ilegal, não. É simplesmente que é mais fácil você ficar do lado do fraco, porque você sabe que por trás tem uma história de cobertura. O ministro Fachin agora está entrando para manipular em cima da desapropriação do Belo Monte. Você sabe o que é o Belo Monte? Para ele desapropriar o Belo Monte em cima de uma lei
de terra indígena, sem o pedido dos índios, tá? Que o índio não está nem aí para isso. Desapropriar o Belo Monte e entregar uma hidrelétrica, essa hidrelétrica depois bota a cerca e fala, a área particular, ela explora o que quiser, te gera energia, mas ela explora o que quiser e com muita mais facilidade. Porque agora é terra dela, desapropriada pela justiça brasileira. Então o ministro do Supremo Tribunal, por mais poderoso que seja, ele não pode decidir em cima da minha e da sua riqueza. Não. Tem que haver, no mínimo, consulta popular através de audiência pública, leis populares, como o plebiscito ou qualquer um outro. Mas não, o cara vai lá, dá uma canetada, eu sou o Supremo Tribunal, presidente do Supremo Tribunal, manda desapropriar, toma a herança de família de 60 anos de cima de uma terra e entrega para quem? Para acordos estrangeiros. Porque quem vai para lá? Ou eu preciso chegar aqui e falar para você que sheiks árabes mandam nas mineradoras brasileiras. Só um sheik tem 23 mineradoras no Brasil. Ele não dá mais nem conta de atender os pedidos de ouro que ele tem do mundo todo. Ele já está pegando ouro da África, refinando no Brasil e entregando. É uma excelente pessoa, um excelente administrador. Lógico, o cara tem 23 mineradoras no Brasil. Se ele estalar o dedo, manda me matar. Aí, entrega a hidrelétrica, entrega a mineradora, entrega tudo. E Lula, antigamente, defendia isso. Quando eu comecei a apoiar Lula no passado, é porque ele tinha esse sentimento nacionalista. Mas o cara virou vagabundo. Ele fecha acordo, agora ele estava tentando fechar acordo com todo mundo. Quando viu que não tinha mais jeito, e sabia, porque quem é de investigação sabe quando a chapa está esquentando, ele foi lá e ficou 3 horas negociando. Você acha que ele ficou negociando, chamar PCCs e Comando Vermelho de terrorista? Ficou negociando terras raras. Porque os únicos que estão explorando na marra essas terras, através do poder de arma, é o PCC e o Comando Vermelho. Porque eles viram que no Brasil, empresas estrangeiras exploram. E com aval brasileiro. Estou defendendo eles? Não. Eu sou policial. Para mim, eles são bandidos, são corruptos, são terroristas. Porque eles podem matar, destruir, incendiar a casa, cortar os pedaços, qualquer um. Infelizmente, é isso, cidadão brasileiro. Você não tem mais aonde apoiar. Só que com todas as dificuldades, eu falei com os senhores que eu não queria que nenhum Capitão América, não é porque falar de Capitão América igual todo mundo fala na África ou fala no mundo árabe, não. É porque nos Estados Unidos tem o chamado super-homem. Aquele cara que vai lá para resolver o problema de todo mundo. E o Trump é esse super-homem. Que algumas pessoas, vendo que não tem mais jeito, porque o STF está comprometido, metade da Polícia Federal comprometido, os órgãos de fiscalização não fiscalizam nada. Eles fazem pilhagem. CMBio e IBAMA, na mão do PT, está fazendo pilhagem. E tem agentes que não se importam, por quê? Porque eles estão enriquecendo. Não é só com a diária. Não é só com a diária que estão enriquecendo. Então, o que está acontecendo? Quando você vai entrar com um recurso na PGR e o procurador-geral federal está fechado com crime, você vai conseguir o que ali? Quando você vai denunciar um crime, aí você encontra um promotor que era prefeito, ligado com política, ele vai lá e te entrega, e você quase é assassinado. Então, quando a situação está desse jeito, você vai confiar em quem? É a história de quem pode mais chora menos.
E para concluir, espero que eu não estenda muito, a questão do milionário. No Brasil é proibido ser milionário. O dono da Havan tem mais, gera milhares de empregos, tem mais despesa do que lucro. E não é honrado e respeitado porque ele tem um posicionamento de direita. Mas ele tem que ter um posicionamento de direita. É a opção dele. Eles não honram, não respeitam esse empresário. Camilo Collor, quando viveu no Brasil, antes de morrer, também criou um império que gerava muitos empregos. O meu sogro trabalhou e aposentou na Itapemirim. Mas essas empresas depois não tiveram o suporte do governo, o apoio do governo. Não tiveram. As empresas de aviação que operavam no Brasil não tiveram apoio do governo, a Varig e outras empresas. Por quê? Porque o que eles querem é destruir o empresário brasileiro para introduzir no Brasil empresas estrangeiras, de capital aberto, empresas que eles controlam as riquezas, o transporte, a saúde do Brasil. As grandes farmácias quebram os laboratórios brasileiros para introduzir farmácias poderosíssimas, que cada vez mais não traz a cura para o Brasil, traz a dependência de tratamento. Você toma um losartana, daqui 2 horas você está com pressão mais alta do que antes, para tomar mais losartana. Aí você vai lá, toma um chá de cidreira, a sua pressão regula. Por quê? Porque não querem a cura. Então, o que eu quero dizer, o problema do nacionalismo, ele é criticado, entendeu? Como estão criticando o Traoré em Burkina Faso, ou qualquer um outro que estão chamando de tirano. Por quê? Porque é impossível um país viver com a sua soberania intocada. Quem se fechou por questão de ideológica ou se fechou para sair fora dessa situação de invasão, destruição da cultura, destruição de tudo. Fala tanto em preservar a cultura, mas virou uma bagunça. Eu defendo os continentes se unirem, como uniu o bloco europeu, o bloco americano se unir toda a América, sem influência da Ásia, sem influência da Rússia. Não é porque eu sou apaixonado pelos americanos. Uma hora eu falo a favor, eu falo não. É porque foi uma situação que desde a Pangeia, quando ela se dividiu com essa intenção. Então já existia um planejamento da natureza, do poder superior, de Deus, do que você queira acreditar, de separar os continentes. E eles se entenderem. Nairobi pensou diferente. Nairobi queria unir, como eles vão fazer na globalização. Mas porque queria ter apenas um único governador, controlador. E não dá. Não tem como. Às vezes eu, como jornalista, entro lutando, defendendo a África, para a África se desprender. Por quê? Porque a África continua fazendo guerra da mesma forma que o Brasil está fazendo guerra. Guerra ideológica. A França incentiva, exemplo, Angola, a UNITA e, por outro lado, a MPLA começam a gladiar. Aí separaram em 2 blocos, aonde um grupo tem, na verdade, toda a atenção do petróleo e do rote do petróleo angolano, o outro grupo do outro lado também, os generais, como está fazendo no Brasil, a elite
e o povo na miséria. Lula está fazendo a mesma coisa. Lula começou a distribuir dinheiro para muita gente poderosa e fortaleceu o STF, que agora ele não tem mais controle do STF. Lula achava que tinha controle do STF quando fazia reuniões secretas com o ministro do STF, com os presidentes do Senado e da Câmara e outros órgãos, eles faziam reuniões. Hoje eles estão vendo que o que eles planejaram dá certo. Aí quem podia correr atrás foi pedir socorro ao Capitão América. Aí estão dizendo, os bolsonaristas foram pedir socorro, Ramagem, Bolsonaro. Não, os caras eram... O Ramagem era delegado de Polícia Federal, era ex-diretor da ABIN, o cara conhece tudo. O cara da ABIN sabe quem são, quem presta e quem não presta, todas as mazelas. Se um estúpido, retardado que nem eu, estou omitindo a opinião do que eu sei, do que eu acho, do que eu tenho certeza em algumas investigações, imagina um Ramagem. Por que eles fazem isso? Botam pessoas incomunicáveis igual o Felipe Martins, Ramagem, e pegam pessoas e botam incomunicáveis. Porque essas pessoas têm informação. As pessoas viram coisas. E se essas pessoas revelarem determinado tipo de coisa, o sistema que está aí cai. Que fulano de tal era agente tal, se suicidou. Ele não suportou mais. Porque se ele revelasse o que aconteceu em 8 de janeiro, o Brasil ia ferver. É lógico que o Lula ia gostar. Porque o Lula já tirou tanto dinheiro do Brasil, que o Lula está esperando a hora. Não por ele, por causa da idade dele. O filho dele já mandou para fora. Da família deles usar tudo que ele tirou. Lula não tem intenção de transformar o Brasil em comunista. Lula vende o Brasil ou para o Japão, Vietnã, para a China, para a Rússia e um pedaço para os Estados Unidos. Então é isso aí. Você tem que valorizar as empresas nacionais. Você tem que permitir que um brasileiro seja milionário sem criticar, que isso é um absurdo. O Volcário era milionário e por inveja vocês estão destruindo um cara que estava fazendo vocês ricos. Vocês são tão estúpidos, me perdoa a expressão nesse vídeo, que o cara recebe 129 milhões, outro recebe 100 milhões, outro recebe 20 milhões, outro 2 milhões. Hoje vocês estão perseguindo quem deu dinheiro a vocês. É estupidez. Estupidez. Principalmente numa época que todo mundo pode ser milionário, bilionário, trilionário, se souber trabalhar com as riquezas que tem no Brasil. E deixar o povo rico, tá? Não é fazer igual a África, não. Porque a África explora ouro, diamante, tudo que é possível explorar na África, principalmente o urânio, e deixa o povo passando fome. Isso é ganância, isso é estupidez. Ficam brigando e acham que ser humano é para ser vendido por $500 para sacrifício humano. Vocês são estúpidos. Vocês não creem em Deus, mas vão servir ao diabo oferecendo sacrifício humano. Vocês são tão estúpidos que vocês apresentam os seus filhos primogênitos ainda hoje para Moleque, dizendo que estão fazendo a coisa certa para ter poder e riqueza. Isso é uma mente doentia. E para piorar agora, vocês estão fazendo o pior ainda. Vão cair na mão. Essa parte eu vou ocultar. Porque a plataforma que eu estou usando domina a linguagem que eu ia falar. Então, vocês têm que parar com isso. Vocês têm que ter um sentimento nacionalista, um sentimento de ajuda. Vocês não ajudam a si próprios. Vocês entram em igrejas, fazem jejum, sobem monte, montanhas, e quando desce, pratica a maldade e a perversidade. Vocês pulam numa vala para salvar um cachorrinho que não tem alma, mas pega o filho e joga na lixeira.
com medo da sociedade saber que você estava grávida, fora do casamento. Ainda tem isso. Como pode você negar um prato de comida para um mendigo na rua, porque você fala, vai trabalhar, vagabundo, para uma pessoa que está na sarjeta, e comprar filé mignon para dar para o seu cachorro? Estou aqui com dificuldade para fazer implante dentário. No Covid, meus dentes caíram todos. Mas tem gente que paga ortodontia para o seu cão. Pode fazer isso, tudo bem, que faça. Não estou aqui para criticar. Mas a gente tem que valorizar algumas outras coisas. Isso não é religião. Ah, Moisés, você é religioso. Eu sou teólogo, formado em teologia. Só que através da teologia eu tenho visto tanta coisa errada em termos de religião. Se por um lado eu vejo o Islã com a Sharia matando e estrupando para morar num paraíso com 700 virgens. Por outro lado, eu vejo o cristianismo matando e apedrejando, como fez no passado. Vendeu os meus pais como escravos. E por outro, vejo a Nigéria e outros países com o Islã matando o cristão por causa de religião. Enquanto vocês ficam brigando por Deus, vocês matam a própria espécie. E você quer que eu apoie a sua religião, Islã, cristã, ou seja lá qual for, se vocês se matam em nome de um Deus? E falar, é meu único Deus. É o seu único Deus, mas você está matando pessoas. Você alimenta um orfanato na África para deixar uma criança gordinha e saudável para apresentar para demônios. E o louco sou eu? O doido sou eu? Você destrói por inveja uma pessoa que trabalhou ou que herdou a riqueza trabalhando durante 50 anos. Você mata, sequestra, ou então fala que é playboy, filho de papaizinho. Ele é playboy, filho de papaizinho, o pai trabalhou. E você não trabalhou, não deu um dia de serviço para ninguém. Quando você ganha 600 reais, você pega os 600 reais e vai para um bar comprar maconha, comprar crack, tomar cerveja. E quer que eu te apoie? Então eu não apoio você, vagabundo preguiçoso, que usa o dinheiro do governo para comprar droga, e nem apoio você que explora, que vive em demasia. Não ao extremo. Tudo tem que ser temperado. Então não adianta eu falar em santidade, falar em amor e depois assassino o meu sócio que me ajudou a construir. Ou então roubo o meu sócio que, mesmo na sua pouca capacidade, te ensinou a trabalhar. Tem gente, eu tenho exemplos, de vender mais de 7 milhões em comissões de açúcar, vender milhões em comissões de ouro. Só para a China eram 1.000 quilos de ouro legal. Em 56 meses, eu estaria multimilionário. Meu sócio me chamou para roubar mais outros 3 e ir embora para Mônaco. Não aceitei, não aceito, eu não vou roubar ninguém. Então você fica, eu vou dar a sua parte. Até hoje eu não vi minha parte. E quem eu defendi se voltou contra mim, dizendo que eu fui a pessoa que fui usar a justeza e a equidade para brigar por ele sem ele pedir. O babaca já tinha sido roubado e foi roubado. Então, como que você vive num país desse? Que as pessoas não te respeitam, não te honram, zomba de você. Você está escrevendo um livro, a pessoa está zombando do seu livro. Você está tentando estudar com dificuldade, a pessoa está zombando. Está devendo faculdade, está lutando, é perdedor,
é trouxa, é otário, tá aí falando por quê? Vai pescar. Quantas pessoas estão mandando eu ir pescar? Quando eu comecei a bater de frente com bandido, com político, com juiz. Bati de frente com bandido, político, juiz, mas defendi a justeza e a equidade. Seja do vocário ter os direitos legais, seja do bandido ter o direito legal, seja do juiz ser protegido. Quantos juízes são perseguidos e são destruídos? Que mesmo que se prove depois que ele é inocente, nunca mais ele vai poder judicar. Eu não sou influenciável. Eu penso, raciocino, estudo, busco informação. Mas é muito mais fácil seguir uma indução. Então, o que eu quero dizer com você, cidadão brasileiro? Fica atento, porque esse negócio de CMBio não está protegendo o meio ambiente. Se a lei diz que vai tirar de lá, desapropriar uma pessoa que mora... Desculpa, eu não vou editar esse vídeo. Tirar de lá uma pessoa que, na verdade, mora 60 anos para entregar para uma empresa exterior, porque a empresa vai te dar comissão, a empresa vai te dar, na verdade, você vai me desculpar, você está usando suas prerrogativas e a lei para roubar do Brasil. Você é bandido. Você é bandido, você tem poder de prender, você tem poder de matar, mas você está roubando do país. Por quê? A hidrelétrica, quando alagar tudo, vai matar todas as árvores naquela região. Mas aquilo é uma desculpa. Porque num período que nós estamos vivendo de energia renovável, nós nem precisamos mais hidrelétrica destruindo quilômetros e quilômetros quadrados de terra. Isso é uma forma de encobrir sob as águas riquezas que vão ser exploradas lá embaixo. Com menos de 7 metros, 10 metros de profundidade, por submarino toda a riqueza. Então para de enganar o povo brasileiro com história de cobertura, com leis, com isso. Isso é política desonesta, é ladruagem. Ama a sua terra, ame essa bandeira. Os americanos podem ser perversos, mas eles dão a vida pela bandeira, eles honram a pátria deles. E saem por aí, sim, explorando. Por quê? Porque vê oportunidade. Moisés Aldo Santos de Almeida, eu sei que muitas das vezes os meus vídeos são chatos, mas são vídeos que eu falo realmente o que eu penso. Existe realmente um outro colega que eles chamam ele de louco, assim como me chamam, mas muita coisa que ele fala é verdadeira. Muita coisa a gente vê que não, mas muita coisa é verdadeira. Eu quero pedir a vocês que pelo menos tenham paciência, escuta. Escuta, chega de corrupção. Esse negócio que quem chegou na frente comeu o pirão primeiro é um clichê muito perverso. E para com essa hipocrisia. Não deveria existir lei que pune um ser humano por causa de um animal. Um país que valoriza mais um animal do que um ser humano é um país que não pode ser respeitado. O Brasil, você lança na cadeia um cidadão humano que matou um tatu para comer, entendeu? E bota o tatu comendo ração. Vocês são um país de louco, de hipócrita. Pula uma vala infectada para tirar um cachorro trazido pela enxurrada ou que caiu por acaso e tem nojo de uma criança no orfanato. Não visita um orfanato, não leva, a não ser que for com a intenção de fazer maldade e perversidade. Tem gente que entra no orfanato com intenção de pedofilia. Tem gente que entra no orfanato querendo pegar criança para amanhã e depois ir vender. Vocês são demônios perversos. Tem que parar com essa maldade.
Moisés Alves Santos de Almeida, moro na cidade de Anchieta, meu RG é 774657, meu CPF é 873-31-807-78. Se você vai usar isso para fazer maldade, perversidade, roubar ou fazer qualquer coisa, é problema seu. Mas eu estou falando, estou garantindo o artigo 5º de liberdade de expressão. E chamando sua atenção, ainda que seja a última palavra que eu dei. Está errado. Respeita o Brasil, respeita o ser humano, respeita a família e respeite os seus empresários brasileiros. E se alguém enricou no Brasil, é milionário, respeita a riqueza dele, seu invejoso. Você quer destruir quem é milionário, quem é rico no Brasil e puxar o saco de sheik que nunca vai deixar você chegar na porta da casa dele? Tem sheik em Dubai que manda em empresas mineradoras brasileiras. Seu estúpido.